Olá galera, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Rondinelli. Adelardo. E esse é o Adelardo, tudo jóia? Bom dia a todos. É igual banda, é igual dupla sertanejo. Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Adelardo e Rondinelli. E a gente vai começar a fazer algumas videoaulas só gravando os conteúdos dos exercícios de cada capítulo que vocês estão vendo em sala. Esse primeiro capítulo de História Geral é sobre Grécia e Roma. Então a gente vai fazer hoje todos os exercícios, eles já vêm com os comentários e vai estar disponível para vocês depois lá no blog, beleza? Vamos lá então. Atenção moçada, que esse conteúdo, Antiguidade Clássica, ele é muito cobrado, tanto nas provas do Enem, né, William? Isso aí. Como em provas dos mais diversos vestibulares. Então vale a pena fazer uma revisão sobre esse tema através da correção das questões. Não fica um ano sem cair, é um período muito longo e é um período que é a base da nossa civilização ocidental, né? Não só no Enem, nos outros vestibulares também. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira questão, a gente vai ver. A primeira questão vai falar sobre o termo bárbaro. Para quem está acompanhando, está com a apostilinha, nós estamos lá na página 11, exercício de aprendizagem. A primeira questão, o termo bárbaro teve diferentes significados ao longo da história. Sobre o uso desse conceito, podemos afirmar que... Pedro, o que você pode dar ideia do termo bárbaro? Olha só, eu queria lembrar uma coisa interessante. A palavra bárbaro é de origem grega. Para os gregos, os bárbaros eram aqueles que não tinham fluência na língua grega, que falavam gaguejando, balbuciando. Mais tarde, no contato dos romanos com os gregos, os romanos incorporam este termo. Esse termo vai passar ao longo de várias civilizações, com sempre uma ideia depreciativa. O que é bárbaro? É o oposto do que é civilizado. É isso, Né? Isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Então, para o grego, bárbaro é aquele que não fosse grego. E para o romano é aquele que não é o romano. Então você coloca com um tom pejorativo aquele que tem um povo que tem uma característica, uma cultura diferente da sua. Se é assim, Rony, por que a letra A então estaria errada? Entre os gregos do período clássico, o termo foi utilizado para qualificar povos que não falavam grego. Beleza. Aí está certo. E depois disso, deixou de ser empregado no mundo mediterrâneo. Não. Roma passou a fazer, né, meu camarada? Letra B. Os bárbaros eram os povos. Os bárbaros eram os povos que os germânicos classificavam como inadequados para a conquista, como os vândalos, por exemplo. E aí, Adelardo? É exatamente o contrário. Eram os romanos que consideravam bárbaros aqueles que eram inferiores. Vândalos é sim um dos muitos povos bárbaros. Vândalos, visigodos, ostrogodos, élons, burgundos, alamanos, uma infinidade deles. Mas os romanos os chamavam assim, eles habitavam além das fronteiras de Roma, não falavam latim, não tinham a mesma forma de organização do Estado dos romanos, por isso eram vistos de forma pejorativa, como o Rondinelli falou. E já a letra C, os gregos e romanos classificavam de bárbaros povos que viviam da caça e da coleta, como os persas, em oposição aos povos urbanos civilizados. E aí? Persas já era uma civilização antiga e altamente civilizada e capacitada. Lembra que esse termo é utilizado principalmente no período de Grécia e Roma para aqueles povos invasores, não nesse período agora. E a última, né, dele? E a resposta correta, né? A resposta correta. Vamos lá. Bárbaro foi uma denominação comum a muitas civilizações para qualificar povos que não compartilhavam os valores dessas mesmas civilizações. Isso chega até os nossos dias como barbárie, oposto do civilizado. Virou quase que se fosse... A gente até teve uma videoaula, uma aula que a gente fez, a gente falou dessa dicotomia que vai existir entre os romanos e os bárbaros, só do romano. O grego se coloca como civilizado e já o outro não. Aí, senhores, a gente vai ter o gabarito comentado. E depois vocês dão uma olhadinha para poder fixar melhor o conteúdo, beleza? Vamos para a próxima. Vamos para as guerras púnicas. Isso é muito legal. Observe bem, esse tema caiu nesse último vestibular da UVV. Cai muito, com muita frequência, esse tema. Vejam lá, as guerras púnicas entre os romanos e cartagineses duraram de 264 a 146 a.C. Foram 3 guerras púnicas. Entre os seus resultados finais, podemos considerar que elas... Então a questão pede como consequência das guerras púnicas. Quais seriam essas consequências? Vamos lembrar alguma? Vamos lembrar só primeiro o que vai incentivar também essas guerras púnicas, né, Adelardo? Isso. Lembra que havia uma pressão muito grande dentro do mundo romano, principalmente por parte da plebe, que necessitava ter terra para poder sobreviver, ter trabalho. E patrícios e generais não iriam dispor de suas terras para fim de reforma. Então, o que acaba acontecendo? Vem uma série de pressões para se ter terras para fins de reforma agrária. E aí, qual a necessidade? As nossas terras, nós não vamos dividir, mas as terras que nós formos conquistar,
essas terras serão incorporadas e se tornarão agentes públicos. Lá na Licínia Sexta que você vai ver, as terras serão divididas. Então, é um empreendimento que ele vai fazer bem para várias categorias. Patrícios e generais viam a expansão como uma forma de aumentar a quantidade de terra e, consequentemente, a quantidade de escravos. Sem contar ainda que você tem um abastecimento maior de Roma. E, é claro, teria uma disponibilidade maior para poder assentar esse bando de plebeu aqui. Agora, um detalhe interessante, né, que eu queria comentar aí, é curioso como, uma consequência dessas guerras, há um enorme enriquecimento do Estado romano. Mas quanto mais o Estado se enriquecia, mais aumentava a distância que separava ricos, patrícios e esses generais enriquecidos com as conquistas da massa de plebeus. Embora o Estado romano tenha se fortalecido muito com as conquistas, a plebe romana viveu um processo que a gente chama de degeneração. A plebe se empobrece porque, embora ela participasse do exército e das conquistas, ela não tinha acesso às terras públicas, ao agir públicos que os romanos conquistavam. Isso é importante. A questão da desigual distribuição de terras em Roma foi sempre uma ferida que nunca cicatrizou. Ela sempre sangrava, foi sempre um problema muito sério para os romanos. E um detalhe nesse processo, porque quando iniciou o processo de conquista da região de Cartago, lembra que a cidade foi incendiada, a cidade foi salgada, então Roma já dava um recado. Temos dinheiro para conquistar, vamos queimar e apagar vocês da história, ou tentar apagar o que pode existir de vocês da história. Mas quem conquistou as terras eram generais, e esses generais acabaram ficando com as terras, ao invés de darem para os plebeus. Inclusive, lá aconteceu uma outra coisa, que foi um processo de militarização da política, porque general com terra se torna patrício, patrício pode alcançar cargos como, por exemplo, consulado e senado. É o caso do Mário, do Sila, né, que enriqueceram com as conquistas. Então vamos lá então. Considerar como consequência. Tiveram a expansão romana em direção ao mar Mediterrâneo, pois as ilhas do sul da Península Itálica passaram ao controle cartaginês. E que é como resultado. Nós sabemos que os resultados das guerras púnicas foi a vitória romana sobre os cartagineses, não o contrário. Olha a letra B. Fortaleceram a presença romana na região mediterrânea, o que passou a ser chamado de Mare Nostrum, com o estabelecimento de províncias nas terras conquistadas, que o Ronde acabou de falar. Isso aí. Essa não é uma questão de grau de dificuldade elevada, né? Mas é importante lembrar que foi uma consequência significativa esse aumento das regiões conquistadas e também o aumento do número de escravos. Escravos, mais terras, mais produção, diminuição do preço do produto, possibilidade de você praticar uma política mais evergeta daquela do pão e circo, patrocinadora. Alguns de vocês tiveram dúvida na letra D de dado, né, Adelar? Isso. Os caras falam, permitir a expansão comercial de Roma por toda a Península Itálica em direção ao Ocidente com a decorrente conquista da Gália. Dois erros aqui, né? Que na verdade a expansão comercial pela Península Itálica foi anterior às guerras púnicas. Após dominar toda a península, toda a borda, é que os romanos partiram para essa conquista para a região do Mediterrâneo. E aqui, a conquista da Gália só viria a ocorrer no último século da República, quando Júlio César avançou sobre a região da Gália, predominantemente França, né? E isso mais tarde, no século I a.C., durante o período da República. 52 ele conquistou a Gália, então são 100 anos depois da conquista de Cartago que você vai ter a conquista da Gália. Inclusive, aqui teve um detalhe de curiosidade, né? O Vercingetorix, não é isso? Vercingetorix, como é que é o nome daquele camarada que era o líder do exército gaulês? Não lembro. É Vercingetorix. Ele vai ser a base para o Asterix e Obelix, que você vai ver eles desenhando. E lembrando que esse que era o chefe da Gália, ele era um camarada que participou das fileiras romanas. É bom lembrar que naquele processo de migrações de bárbaros para o mundo romano, a primeira onda de migração ela foi incluída no mundo romano. Então, bárbaros também fizeram parte do exército romano e aprenderam as técnicas. Passaram a ser cidadãos de Roma, né? E passaram a usar as técnicas contra os próprios romanos. Vamos para a próxima, então. Aqui nós temos, meu camarada, o comentário da resposta, certinho. E aí vamos para essa aí. É um texto maior, um texto grande. Vamos lá. Mas esse texto é importante para você responder essa questão. Ele vai te dar a dica. Observe bem. A partir do século VII a.C., muitas comunidades nas ilhas, na Grécia continental, nas costas da Turquia e na Itália, construíram grandes templos destinados a deuses específicos, os deuses de cada cidade. As construções de templos foram verdadeiramente monumentais. Tornaram-se as novas moradias dos deuses. Não eram mais deuses de uma família aristocrática ou de uma etnia, mas de uma polis. Eram os deuses da comunidade como um todo.
A religião surgiu, assim, como um fator aglutinador de forças cooperativas da polis. Só um minutinho, Rod. Atenção para essa última frase. A religião surge como um aglutinador. A gente lembra que no mundo grego, a fragmentação do mundo grego em polis, cidades, estados autônomos independentes, nos permite dizer que não houve uma unidade política, mas houve uma unidade cultural entre as polis, e a religião é um desses elementos que aglutina os helenos, os gregos, em torno de uma cultura helênica, não de uma unidade política grega. A construção monumental foi influenciada por modelos egípcios e orientais, então se observa que povos tinham interação e bebiam um na fonte dos outros, sem as proezas de cálculo matemático, influenciada por modelos egípcios e orientais. Assim, a construção monumental foi influenciada por modelos egípcios e orientais. Sem as proezas de cálculo matemático desenvolvidas na Mesopotâmia e no Egito, os grandes monumentos gregos teriam sido impossíveis. E aí vem, segundo o texto, um papel fundamental da religião na Grécia. Olha aí, moçada, segundo o texto, por isso é importante a leitura atenta do texto. O que o papel? O texto está te dando a resposta. Segundo o texto, qual é o papel da religião? O que marcaríamos aí? Eliminar as diferenças étnicas e sociais e permitir a igualdade social. E aí, meu camarada? Olha lá, vamos ver aí a respostinha. Vai eliminar a desigualdade social? A religião? Não vai eliminar. Vamos supor que você seja um cristão católico. Inclusive, Adelar, no sentido da palavra católico, é universal. Então, quando o camarada fala assim, a igreja católica é a mesma coisa que igreja universal, é o sentido católico. Católicos do grego vem de universal, vem de geral. Olha que interessante. Agora, elimina as diferenças étnicas da religião e permite a igualdade social? Não. Você vai observar que na Grécia e em Roma nós vamos ter quem tem direitos, quem não tem, quem é escravo, por aí vai. Agora, a letra B é a resposta. Estabelecer identidade e vínculos comunitários e unificar crenças. Então, aquilo que a gente chamou atenção no texto, né? Que aglutina. Aglutina, unifica, congrega. Beleza? A letra C, impedir a persistência do paganismo e afirmar valores cristãos. Lembra que isso aí de 7 antes de Cristo. 7 antes de Cristo, então séculos antes de Cristo, fica complicado falar de cristianismo. Se você marcou isso aqui, vai ser complicado o nosso negócio. E a letra D, eliminar a integração política, militar e cultural entre as cidades. Não vai eliminar, na verdade, o que vai acontecer. Não unificar a integração política, né? Mas a cultural. Cultural, sim. Cultural. Valorizar as crenças aristocráticas, eliminar as formas de culto popular, não, porque como o próprio Adelardo já falou, unifica as coisas. Você tem um camarada que é pobre e um camarada que é rico frequentando uma mesma religião. E isso acontece até os dias de hoje. Vamos lá. Então a respostinha está aí, letra B, e vamos para o próximo. O próximo está aí, vamos lá, Adelardo. É preciso dizer que com a superioridade excessiva que proporcionaram a força, a riqueza, os muito ricos, olha só, não sabem nem mesmo querem obedecer aos magistrados. Os caras são muito ricos, acham que eles podem tudo. Assim que é hoje, eu acho. Ao contrário, aqueles que vivem na extrema pobreza, penúria, desses benefícios tornam-se demasiado humildes e rasteiros, ou seja, submetem a tudo. Qualquer um é doutor para eles nos dias de hoje. Disso resulta que uns são incapazes de mandar, porque só sabem mostrar a obediência servil. São esses humildes e rasteiros, só sabem obedecer. Tá? E que outros, incapazes de se submeter a qualquer poder legítimo, se colocam acima das leis, né? Só sabem exercer uma autoridade despótica, autoritária, absolutista. É aquele famoso, você sabe quem eu sou, você sabe com quem está falando, você sabe quem é o meu pai? Olha, isso é um texto de Aristóteles. Segundo Aristóteles, né, no século IV a.C., que viveu em Atenas e em outras cidades gregas, o bom exercício do poder político pressupõe o quê? Exercer o poder político, segundo Aristóteles, significa o quê? O confronto social entre ricos e pobres, a coragem e a bondade dos cidadãos, uma eficiente organização militar do Estado, a atenuação das desigualdades entre os cidadãos, um pequeno número de habitantes da cidade. Moçada, muitos alunos, não sei se perguntaram a você, Rogério, muitos alunos me perguntaram sobre essa questão, porque não entenderam corretamente o significado do termo atenuar. Atenuar é reduzir, é diminuir. É diminuir, não é extinguir. Não é extinguir, nem muitos pensaram ser aumentar. Atenuar não é aumentar, é exatamente o oposto, é o antônimo, é reduzir. Então, olha lá, segundo, né, o Aristóteles, para o bom exercício do poder, deve-se buscar reduzir as desigualdades entre os cidadãos. Pelo menos na forma de tratamento e, é claro, de como que você vai se portar perante a lei. Ok? Essa é uma questão interessante.
E é de acordo, falando do Aristóteles, no texto desse. O que ele afirma no texto. Então tá aí, beleza? A democracia era baseada na premissa de igualdade dos cidadãos, uma vez que era uma democracia direta e sem representação. Atenção para isso, hein? Direta e sem representação. Que não é igual a nossa hoje. Hoje a nossa eleição é por voto direto, mas a nossa democracia é representativa. No texto, Aristóteles aponta o problema da autoridade dos muito ricos, que pode ser despótica, e a obediência dos muitos pobres, que pode ser servil. Igual a gente acabou de Abaixa a falar. cabeça para tudo. Vamos para a próxima agora. Boa essa, hein? O Arco do Triunfo é um fragmento de muro que, embora isolado da muralha, tem a forma de uma porta da cidade. Os primeiros exemplos documentados são estruturas do século II a.C., mas os principais arcos de triunfo são os do Império, como os arcos de Tito, de Severo, de Sétimo Severo ou de Constantino. Todos no foro romano, e todos de grande beleza pela elegância de suas proporções. Um pouquinho, Rogério, antes de você continuar, quando ele fala aqui, olha, são estruturas do século II a.C., é no período da expansão, que iniciou a expansão militar romana. Século II a.C. foi a época das guerras púnicas. Então veja, ainda no período republicano já se construíam arcos de triunfo, embora os mais belos, né, foram durante o período do Império. E aí, dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de suas construções. Em relação ao Arco do Triunfo e à história de Roma, a história de Roma está baseada em quê? Primeiro, no processo de formação da urbe urbana, da urbe, daquela comunidade, daquele cara que mora na cidade, e de edificações e entradas defensivas contra invasões de povos considerados bárbaros. Na verdade, esse Arco do Triunfo aí, ele é quase sempre uma representatividade de algo grandioso que aconteceu. O nome diz o triunfo, uma vitória, Triunfo, é uma vitória. É. Letra B. Pode deixar falar aí, Adelar. Nas celebrações religiosas, as divindades romanas vinculadas aos ritos de fertilidade e aos seus ancestrais etruscos. Nada a ver com religiosidade. E mesmo se você pegasse, por exemplo, a influência dos etruscos trouxe muito mais a questão militarista do que a questão de religião. E na ocasião aqui, apesar de ser militarista, como a Adelamo já colocou também, não tem nada de rito de fertilidade ou de fazer um grande portal para uma deidade. Não é isso que vai rolar. Nas celebrações das vitórias militares romanas, que permitiram a expansão territorial, a consolidação territorial e o estabelecimento do sistema escravista. Você observa que o camarada está falando tudo. Primeiro, o Arco do Triunfo, celebração de vitória militar. Quase sempre se celebra uma vitória depois que você conquistou o território. E quando você conquista o território, você tem ainda escravos que você vai retirar deles para poder trabalhar para você. Olha que bacana isso aqui, Rodrigo, que a gente estava comentando antes. Sistema escravista. A partir do momento em que a escravidão se torna um sistema organizado, predominante, como modo de produção. Modo de produção. Havia escravidão antes? Havia, mas não como força de trabalho predominante. Sistematizada. É isso aí. Okay? Muito bem. Então, show, já está aí o comentário, vamos para a próxima. Aí nós acabamos dessa primeira parte e vamos para os exercícios propostos. Página 12, tá, galera? Vamos lá. Apenas a procriação de filhos legítimos, embora essencial, não justifica a escolha da esposa. Veja o que a questão do Unicamp fala. As ambições políticas e as necessidades econômicas que a submetem exercem um papel igualmente poderoso. Então a escolha da esposa passa por necessidade econômica e política. Isso. Como demonstraram inúmeros estudos, os dirigentes de Atenas casam-se entre si e geralmente com o parente mais próximo possível, isto é, primos ou irmãos. É sintomático que os autores antigos que nos informam sobre o casamento de homens políticos atenienses omitam os nomes das mulheres desposadas, mas nunca o nome do seu pai ou do seu marido precedente. Considerando o texto e a situação da mulher na Atenas clássica, podemos afirmar que se trata de uma sociedade? Pois é, essa ideia de ficar casando parente aí, parente próximo, primo ou irmão, você sabe que vai dar ruim. Vai ter um problema muito grave, de forma geral, na Grécia, por causa de problemas de consanguinidade. Mas os camaradas não estão importando muito para a consanguinidade, não. O negócio aí é manter, unificar, manter tudo num nome só. Você não casa só por amor, você casa também por interesse. Lembra que você vai ver, por exemplo, na Idade Média, durante muito tempo, a ideia do dote. Quando você queria ter um dote, você queria ter um benefício para se casar com aquela pessoa. Afinal de contas, imagina que mulher nesse momento é visto como algo que você vai ter que sustentar.
como se fosse assim, enquanto solteira, a propriedade do pai, enquanto casada, a propriedade do marido, e os dois que teriam que arcar com os custos dela. Arcar com os custos. Olha só, daí a ideia de se ter um dote para você animar a fazer isso. E aí vamos lá então, sobre a situação da mulher. Como que se pode falar? Casamento também tem implicações políticas e sociais, então já está aí na cara, já não se casa só por amor, como o texto fala disso, né? Na verdade, moçada, a gente tem que estar ambições muito políticas atento, e necessidades econômicas. muito atento à leitura dos textos, que via de regra, os textos dão indicativos que podem nos ajudar. Ainda mais agora no comando da Adelardo, considerando o texto. Sacou? Então não pode ignorar o texto. Esquece esse negócio de ir na resposta, viu? Pelo amor de Deus. Porque podem ter verdades históricas, mas que não são da questão proposta. E um outro detalhe, só de curiosidade, Adelardo. Nós somos oriundos de uma cultura de base greco-latina. A nossa língua, base de religião, de costume familiar, e de lei, direito e tudo mais. E isso aqui, da mulher perder o nome para incorporar o do marido, isso foi até muito pouco tempo atrás. Se você observar a sua mãe, o último nome dela possivelmente é do seu pai. Se você observar a sua avó, possivelmente o último nome dela é do seu avô. Na família da minha mulher, são 11 irmãos, nenhum deles carrega o nome da mãe. Todos só carregam o nome do pai. Na minha de parte de pai, que são 13 irmãos, nenhum. E aí todos só o nome do pai. Só Vasconcelos. E aí eu fui lá e coloquei o nome da minha avó e da minha filha, que é Pirovânia. E você que vai se casar, você pode escolher hoje se você quer ter o nome do marido. Se o marido também quiser, ele pode ter o nome seu, ou ambos manterem-se com os nomes de solteiro, beleza? Vamos lá então. A terceira questão. Como, ao tempo em que o império se enfraquecia, a religião cristã se afirmava, os cristãos exprobavam aquela decadência aos pagãos, e estes pediam contas dela à religião cristã. Diziam os cristãos que Diocleciano perdera o império associando-se a 3 colegas, porque cada imperador queria fazer com que as despesas tão grandes e manter exércitos tão fortes como se ele fosse o único, que, por isso, não sendo proporcional ao número dos que davam ao número dos que recebiam, os encargos se tornaram tão grandes que os agricultores abandonaram as terras e elas viraram florestas. E aí um texto do nosso camarada Montesquieu, e aí ele vai lá e coloca lá considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e a sua decadência. Então ele já dá um período histórico de o que está acontecendo aí. A partir do texto anterior, pode-se entender que a crise do Império Romano decorreu entre outros fatores. Então aqui ele já fala alguns fatores no texto. E vamos ver. Observe que ele está ligando a crise do Império ao crescimento, à afirmação do cristianismo. Então a questão, há uma série de fatores que levam à decadência de Roma, a crise e a queda do Império, a crise e queda do Império Romano. Mas a questão que puxa o viés da expansão do cristianismo. E aí vamos lá então. Letra A entrada dos chamados, pode ir lá, Radão. A entrada dos chamados povos bárbaros, que intensificaram trocas comerciais na parte ocidental, levando a desestruturação da vida rural. Tudo errado. Tudo errado, porque é o contrário. Os bárbaros têm uma característica rural, um comércio pouco intenso, absolutamente errado. A letra B, por favor. A letra B, a ascensão do cristianismo, religião que negava a divindade do imperador, os altos custos militares, levando a inevitável oneração dos tributos sobre agricultores. São os 3 colegas que ele coloca aqui, ó. Os 3 colegas. Um, a religião. O outro, os altos custos militares e a cobrança desses impostos para poder saldar o que o exército gasta, sobrecarregava a população rural. Então ela acaba abandonando as terras para não pagar aqueles impostos e ir embora. Sacou? Gente, onerar é aumentar, tá? O aumento dos impostos. Oneração é isso, é um termo pouco conhecido para você não ter dúvida. Lembre disso aqui, olha, um dos grandes motivos da perseguição aos cristãos é o fato dos cristãos negarem a divindade do imperador. Para os cristãos, o único Deus tem de culto só ao único Deus e não render culto a um divindade. É uma frase famosa, né? Quando pergunta quem que é o meu Deus, ela fala, meu Deus não é desse mundo. Se meu Deus não é desse mundo, não pode ser o imperador que está lá em questão. Um outro detalhe curioso dela, que eu estava observando, é que essa é uma questão da Universidade Católica, né? E aí você observa que o termo religião cristã, tá vendo? Vem com maiúsculos, ó, cristão, com maiúsculos, religião cristã. Mas será que é da universidade ou é do Montesquieu? Também não sei, né?
Aí eu não fiz essa pesquisa, mas eu pesquisei qual é que é, se coloca com letra maiúscula ou minúscula. Eu normalmente escrevo com minúsculo, você escreve com aí a questão é para escrever com minúsculo. Mas o pessoal fala da língua portuguesa de que é uma questão mais ideológica. Você colocar, quando fala da sua religião ou daqueles que são próprios, para dar uma exaltada nela. Então muito provavelmente será da quem organizou a prova. É isso aí. Não será do Montesquieu. Não será do Montesquieu. É justamente isso que eu ia te falar agora. Vamos lá para a próxima então. Vamos lá, beleza. Show de bola. Já está aí a respostinha, né? Vamos lá para a quarta questão do exercício proposto. Opa, essa questão, muita gente me perguntou sobre ela. Não sei se você ouve essa pergunta. Vamos lembrar. Na cidade grega, ser cidadão não significava apenas fazer parte de uma entidade nacional, mas também participar numa vida comum. Tomando por base a afirmativa anterior, pode-se compreender corretamente que a vida na polis era para o cidadão, significava o quê? Olha lá, ser cidadão não significava apenas fazer parte, mas participar efetivamente das decisões da comunidade. Assim sendo, o que nós teríamos como resposta? Romper com a religião e os mitos e adotar o modo de vida proposto pelos filósofos, o de disseminar a filosofia e a democracia para todas as cidades gregas? Acho que sem comentários essa, né? Sem comentários, porque nós vamos ter outros modos políticos também em outras cidades, como Esparta, só para você ter uma leve ideia. E o sistema proposto pelos filósofos gregos do ócio pleno é um negócio complicado para todo mundo. Realizar o ideal grego de unificação política, militar e geográfica? Também não. Podemos parar por aqui, né? Porque lembra que polis é cidade-estado autônoma. Não existia a ideia de uma Grécia unificada. Né? A Hélade não era uma potência unificada, mas sim a ser exercer obrigatoriamente uma magistratura ao longo da vida, pois o aprendizado político por todos representava a garantia do bem-estar social e da manutenção da democracia. A dúvida recaía sobre essa alternativa, que é errada, né? Exercer obrigatoriamente uma magistratura ao longo da vida. O que é uma magistratura? Uma função pública. O cidadão não tinha que necessariamente ocupar uma função pública. Participar da vida em comum não significa exercer um cargo público. Então isso aqui está errado. É porque você tinha que participar da política, sendo você cidadão, mas não ocupar um cargo político obrigatoriamente. Formar um corpo de súditos cujas decisões políticas se orientavam para a manutenção do poder econômico e religioso das famílias detentoras de frotas que comercializavam pelo mar Mediterrâneo. Essa também aí é complicada. Porque, olha lá, acaba formar um corpo de súditos cujas decisões políticas se orientavam pela manutenção do poder econômico e religioso das famílias detentoras de frotas. E aí, olha para a última. Integrar uma comunidade que visava o seu bem comum. Ele reescreveu o que está em cima. Por meio de decisões políticas, da adoção de uma defesa militar, defender a sua polis, e de práticas religiosas que buscavam benefício e proteção para os deuses. Lembra as práticas religiosas que eram valorizadas como sentido de unificação e aglutinação. Olha aí, a letra é a resposta. Essa é uma bela questão, viu? Bem interessante. Beleza? Vamos lá então, aí está aí já o comentário, e a gente vai para a questão Enem. Chegamos na nossa terceira e última parte dessa aulinha de leve. Agora só questões do Enem. Vamos lá então. Para vocês verem, cai muita história no Enem, tá, galera? É bom lembrar disso, tá? ou mais. Vamos lá, texto 1, lá do Enem 2017. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Isso está falando então de um texto da Grécia do período lá de Solon, legislador. Já no texto 2, a lei das 12 tábuas, já fomos para Roma, se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio
dos poderosos. Olha esse final aqui, Cone. É importante, pois o conhecimento das regras do jogo, ou seja, conhecer as leis escritas, Saber o que elas codificadas, são. tornadas públicas, né, é importante na vida em sociedade como um instrumento que favorece ao homem, a que não você. fica sujeito ao arbítrio, à hegemonia dos poderosos, a uma ação arbitrária. A lei torna-se de conhecimento de todos e traz uma garantia às pessoas. Quanto mais você conhece a lei, mais você reivindica o seu espaço e defende o que é direito seu. Pessoas que são desprovidas de qualquer tipo de conhecimento jurídico, quase sempre são enganadas com uma facilidade imensa. E aí, vamos lá então. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos Convergência, moça. consiste na ideia de que, vamos lá, a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Um está falando de Grécia, outro está falando de Roma. E ele está falando que as leis aqui vão estabelecer democracia. Em Roma nunca tivemos democracia. Nunca tivemos. E que pese às conquistas dos plebeus, depois de muitas lutas, jamais podemos falar de democracia em Roma. E aqui busca a convergência, né, de realidades que são distintas. A letra B. A invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Ela está articulada e muito bem articulada até hoje. Inclusive, você vai ver, por exemplo, se a gente for lembrar do Drácula, que foi o cara que escreveu o primeiro código de leis escritas, é um avanço porque ela deixa de ser consuetudinária, oral, e que pode ser mutável a qualquer hora, mas ele ratificou, ele colocou no camarada como confirmado os privilégios que a elite tinha, que os eupátridas tinham. Leis severas, rígidas, que favoreciam só os poderosos. Draconianas, severas, rígidas e punitivas, é claro. Letra C, formulação de regulamentos oficiais que instituiu as sociedades. E aí? Essa aí, meu camarada, o que você acha dela lá? Olha, está dizendo que para se instituir uma sociedade tem que citar regulamentos oficiais. Não, a sociedade ela se forma independentemente de regras oficiais. Oficiais ou não. Você consegue ter um estilo de vida ou um padrão de comportamento fora dessas regras que são descritas aqui. E a letra D. Definição de princípios morais que encerrou os conflitos de interesse. Os conflitos estão aí, né? Olha a resposta, né? Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Nós falamos há um tempo atrás. Quando se faz lei, não significa que você tem uma igualdade social ou econômica. Você tem uma igualdade de tratamento, uma igualdade jurídica. Isso aí. Inclusive, olha que interessante, Adelardo. Essa ideia do tratamento, mesmo tendo termos que nós utilizamos até hoje, quando teve a Revolução Francesa, os jacobinos chegaram no poder, uma das primeiras coisas que eles aboliram foram justamente os pronomes de tratamento, ou aqueles que falavam de monsieur e mademoiselle, passou a ser cidadão, beleza? E na Rússia, por exemplo, na época dos bolcheviques, também aboliu-se esses títulos de chamamento para poder chamar de camarada, tá me entendendo? Então é para tentar igualar o máximo